né? Vamos dar seguimento ao nosso evento, né? Eu sou Sérgio Henriques, sou diretor superintendente do Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, né? Nós somos praticamente o maior serviço de oncologia do Estado, uma instituição que atende em torno de 350 casos novos de câncer por mês. Eu vou fazer só uma colocação, até referente à palestra anterior, né? O Adriano colocou a respeito do serviços avançado. Lá nós estamos implantando 3 serviços avançados em parceria com o Estado, né? Então, 2 já está definido, é cerca de 120 quilômetros, mais ou menos, a distância, mas onde nós vamos agregar em torno de 30 municípios em cada unidade dessa. E ela vai ser construída com recursos da Secretaria de Estado de Saúde, né? Nós conseguimos um hospital da FEMIG, né, que cedeu para a gente um hospital, nós vamos reformar para instalar a unidade, e um outro nós vamos construir, né, a unidade do zero também, com recurso do Estado. O terceiro serviço a gente está discutindo porque vem naquela questão da área de abrangência, né? Não quer liberar porque é área de abrangência, porém, a microrregião ela é atendida 100% em Muriaé, né? Então, são 9 municípios, ele é atendido 100% em Muriaé, mas montaram o UNACOM do lado, botaram um serviço de radioterapia lá com recurso do Ministério, que o Estado negou, né, no primeiro parecer que deu. Está lá o aparelho, não pode botar para funcionar porque não tem contingente populacional e também não nos deixa montar o serviço, né, ali próximo. Então, tem essas mesmas incoerências aí, né? E uma da situação que foi colocada na relação à questão da lei dos 60 dias, né? Eu não sei se vocês estão tendo a mesma situação, mas nós lá fomos notificados pelo Ministério Público, né, para discutir a questão da lei dos 60 dias. Nós tratamos em torno de 70% dos nossos pacientes em 60 dias, né, dentro da instituição. O Estado inteiro é 33% que trata em 60 dias, né? Estamos sendo questionados o porquê, né, qual a razão dos outros 33% não está, né, nesse parâmetro, né? Então, a gente está montando todo o material para poder, né, tá discutindo isso dentro do Estado. Então, vamos à o segundo tema de hoje, né? 2 eixos temáticos do nosso segundo fórum a ser discutidos serão, né, avançar nas diretrizes e protocolos diagnósticos e terapêuticos que estimulem a boa prática oncológica e permitam uma maior e melhor avaliação dos serviços prestados. Dentro desse eixo, iremos abordar os seguintes desafios: melhor disponibilidade dos medicamentos antineoplásicos, avaliação dos dados epidemiológicos, desenvolvimento do programa de expansão de radioterapia e seus resultados até o momento, revisão dos procedimentos de alta complexidade que estão defasados, tanto qualitativa quanto quantitativamente, o aumento da expectativa de vida e o avanço nas tecnologias utilizadas para o tratamento do câncer impactam diretamente em nossas instituições, quer seja no cenário econômico e também no cenário financeiro. Precisamos criar formas de avançar com essas técnicas de tratamento e dar condições para que as instituições possam implantar esse serviço tecnológico, esse avanço tecnológico. Em relação à melhoria na disponibilidade dos medicamentos antineoplásicos, é preciso um estudo mais detalhado na compreensão do que define a autorização para procedimentos de alta complexidade, as APACs, e as portarias de incorporações de novos medicamentos. Atualmente, as portarias de incorporações de novos medicamentos não estão tendo a sua disponibilidade aos usuários, tendo em vista o alto custo dessas medicações. Eu aproveito para fazer um parênteses aqui, né? Não sei se os colegas receberam, nós recebemos uma notificação da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, né, núcleo do Ministério Público Federal, né, nos questionando, né, e pedindo apoio a respeito do nivolumab, pembrolizumab, pazopanib e bertozomib, né? Se está sendo utilizado, se não está, o porquê, né? E eles fazem 2 questionamentos, né? Se o hospital vem enfrentando dificuldades no fornecimento dos medicamentos em razão do subfinanciamento e, mais importante, qual é o efetivo custo médio mensal dos procedimentos antes e após
ainda que estimado, conforme cotação de mercado. Então, o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, eles estão com 2 processos administrativos internos, discutindo esse assunto. Então, haja vista aí a importância de, quando se tem a questão da incorporação, incorporar também o recurso financeiro que foi discutido ontem aqui. Em nosso primeiro fórum de oncologia, quando discutimos o programa de radioterapia, nas apresentações ficou evidente que há necessidade de uma análise dos vazios assistenciais e dos excessos de equipamentos em determinadas regiões do Brasil. Outro ponto colocado se refere à qualidade tecnológica que os equipamentos do programa de expansão de radioterapia possuem em relação aos tratamentos mais modernos. Por ser um programa que teve sua conclusão de concorrência em 2012, de lá para cá, os equipamentos já passaram por diversas atualizações de software. É preciso uma atualização desses softwares. A proposta é que, através do Fundo Nacional de Saúde, busque alternativas através de convênios ou mesmo através de emendas parlamentares para que recursos sejam destinados para essa finalidade. Então, agora, vamos convidar para compor a mesa. Nós temos aí online o doutor Sérgio Serrano, médico oncologista clínico do Hospital do Câncer de Barretos, que já está conectado. Convido a doutora Viviane Rezende de Oliveira, vice-diretora de Relações Institucionais e Ações Sociais da Sociedade Brasileira de Oncologia. Cirurgia oncológica, desculpa. Alberto Fiuza, superintendente de suporte corporativo do Instituto do Câncer do Ceará. E doutor Renato Pierre, médico radioterapeuta do Instituto de Câncer do Ceará também. Cada palestrante terá 20 minutos para sua apresentação, e ao final das apresentações teremos as perguntas dos inscritos, quem está online e dos participantes aqui. Então, vamos dar seguimento. Doutora Viviane, vai iniciar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e do presidente Heber Salvador. Agradeço o convite, cumprimento a mesa, cumprimento os aqui presentes, os que estão em casa. Então, é um grande desafio, Falar de oncologia é um desafio muito grande, porque eu acho que tudo começa pelo acesso. A dificuldade de acesso, e a partir daí a gente vê que diversas situações diferentes elas acontecem e que dificultam com que o paciente tenha o seu tratamento em tempo oportuno. E por esta razão é que tem a lei dos 60 dias e tem a lei dos 30 dias para a realização dos exames. Eu não tenho nenhum conflito de interesses, a não ser eu e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a não ser o tratamento do paciente com câncer. Você podia botar a apresentação, por favor? A gente sabe, então, e me coube falar sobre os procedimentos em oncologia, necessidade de revisão, próximo. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, e é muito claro o papel do cirurgião dentro da cadeia de tratamento, do cuidado do paciente com câncer. Nós fazemos desde o rastreamento ao tratamento e seguimos também com o segmento do paciente. Isso é muito claro quando a gente percebe que o papel da cirurgia está bem discriminado nesse slide. 60% dos pacientes são tratados cirurgicamente, em torno de 60% dos pacientes com neoplasias sólidas, em estádios precoces, eles são tratados exclusivamente com cirurgia, então os outros custos em oncologia eles não precisariam. 80% dos pacientes vão sofrer uma modalidade de tratamento cirúrgico ao longo da sua jornada de tratamento, quer seja do ponto de vista curativo ou paliativo. 90% dos pacientes vão ter um procedimento cirúrgico, quer seja para diagnóstico ou que seja para estadiamento. Então, quando falamos em custos, obviamente, ele vai elevando ao longo dos anos. Então, em 2010, o quanto está aqui a cirurgia oncológica representaria em custos para o Estado, e ele vai crescendo ao longo do tempo, mas fica muito claro também o quanto cresce a oncologia clínica e a radioterapia. Lembrando que
pacientes com tumores precoces não vão precisar do tratamento. Então, a gente precisa ter um desafio muito grande, que é determinar e tentar fazer o diagnóstico precoce para os pacientes como um desafio de gastar mais, mas também de gastar melhor. Isso também fica claro nesse outro slide. Passando décadas, a gente percebe que o gasto com a cirurgia oncológica multiplicou por 10. E aqui, a oncologia clínica também. E o custo total saiu de 470 milhões em 1999 para 2019 para 4,24 bi. Então, a gente precisa ter um desafio muito grande com relação a isso. Aqui, outra forma de ver essa situação, a cirurgia oncológica, ela está aqui nessa linha, a oncologia clínica está aqui em cima, então a gente tem que saber como gastar e como chegar esse paciente mais rápido ao tratamento. Então, a gente tem uma esfera aqui de quem as fontes pagadoras, Ministério da Saúde, estados e municípios, os hospitais, quer sejam filantrópicos ou os públicos, estão aqui, as sociedades médicas, os médicos estão nessa outra situação, mas nosso foco principal é esse pessoinha que está aqui, que é o paciente. E como é que a gente pode fazer isso? A gente sabe que os entes de financiamento dos FUS, quer seja federal, estadual ou municipal, o tripartite, todo mundo já conhece essa regra, juntos com o CONAS e os CONASEMs, precisam trabalhar com relação a isso, mas existem outras fontes de recurso para os filantrópicos e não para os hospitais do SUS. Aqui no Distrito Federal, basicamente, é SUS. Né? Então, a gente tem hospitais de ensino, que tem recursos que ajudam a compor, tem emendas parlamentares, tem financiamento de outras parcerias públicas que ajudam a manter. Então, eu vou citar 3 situações aqui para a gente ver se realmente existe a necessidade de revisão dos procedimentos de oncologia. E eu não combinei com a Ana sobre o que eu vou falar agora. Tá? Então, a primeira é sobre colo de útero. Então, colo de útero, aqui é tirado da base de estatística do INCA. Nós temos diversos Brasis dentro do próprio Brasil, isso aqui é muito claro, e a gente sabe que é um tumor que nós podemos evitar a progressão para uma neoplasia invasora. Por quê? Porque existe a lesão precursora que pode ser tratada. Né? Então, quando a gente pensa em custos, e aí rastreamento e diagnóstico, olha, isso aqui é a tabela SIGTAP, os valores que são colocados aqui. Pensando em rastreamento e detecção e tratamento inicial do paciente não oncológico, mas lesão precursora, então, olha, uma consulta de extensão especialidade de R$10, uma colposcopia, o custo do procedimento 3,38, a biópsia do colo, que vai seguindo o exame de anatomopatológico, atenção primária à saúde, a coleta não conta, é 0 o valor, o exame de preventivo, e aqui a conização para tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é para média complexidade, alta complexidade, o valor seria isso daqui. E o exame de biópsia dessa peça aqui, considerando que a gente está fazendo uma conização do tipo 1, 2 e 3, em torno de R$200. Isso evita o paciente com câncer. Mas será que esses custos de R$200 realmente pagam a conta? Porque não é só R$200, né? A gente tem uma série de coisas que vêm agregadas com isso, insumos, MatMed, todo o gerenciamento de um hospital que tem que fazer para aquele paciente chegar lá e execute o seu procedimento. Então, quando a gente pensa se há necessidade de revisão, sim, nós precisamos revisar. Né? Uma segunda situação que é sobre a incorporação da HIPEC e da citorredução e a quimioterapia hipertérmica no SUS. Esse assunto foi discutido no segundo fórum que nós tivemos de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eu coloquei o Bruno Sarmento aqui, porque foi uma das pessoas que trabalhou bastante nesse tema, então utilizei os slides dele. O racional do procedimento seriam 2 situações, a citorredução peritoneal, que seriam um conjunto de táticas e técnicas para a remoção do peritônio parietal e visceral, ou seja, retirar toda a doença, e seguido a isso, o preenchimento da cavidade peritoneal com quimioterapia diluída, ela fica em torno de 45 graus, com circulação numa máquina extracorpórea durante um determinado tempo, que varia de 30 a 120 minutos. Essa cirurgia é uma cirurgia muito longa,
a expectativa de tempo de cirurgia é grande, o tempo de internação do paciente de complicações também são muito grandes, mas isso foi feito para 2 situações, pseudomixoma e mesotelioma, que são doenças que são raras, mas que não têm uma outra oportunidade de tratamento para o paciente. Então, isso aqui só para vocês verem a extensão da doença e do tratamento, e o timeline da incorporação da HIPEC começou em 2017, nós fomos caminhando com a aprovação da Conitec, porque sem isso a gente não consegue avançar. Obviamente, existiram outras parcerias, além da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, para isso que acontecesse, o CONCINCA estava lá, sem isso a gente não consegue caminhar. A publicação das portarias de incorporação, os protocolos clínicos de uso de tecnologia da Conitec, isso foram aprovados, isso foi publicado. É importante que vocês entendam isso daqui para os lados que eu vou falar a seguir. A consulta pública aconteceu e, por fim, felizmente, agora, mês passado, em maio, a gente conseguiu a publicação da portaria para o tratamento de pseudomixoma peritoneal. Então, olha só, a gente tem uma estimativa de 2 a 4 pacientes por milhão por ano. Gravem bem, guardem esses valores do custo, isso aqui tudo foi baseado nos relatórios da Conitec, e esses valores também, para a incorporação da tecnologia, se pensou no transplante, que seria o procedimento dentro da tabela que paga mais, seria o transplante, embora sejam complexidades diferentes, mas era uma coisa que poderia se aproximar, e foi baseado nisso que chegaram os valores. E aqui, o mesotelioma, 1 a cada 2 por milhão de habitantes, então seria em torno de 120 pacientes a serem atendidos no ano, o valor também é semelhante. E aqui o impacto orçamentário da cirurgia por ano para esses pacientes. Uma coisa que é importante se dizer é que a avaliação de custo-efetividade, para que seja incorporada uma tecnologia, depende de todo um racional econômico que vem por trás. Como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que estava empurrando esse processo a andar, teoricamente, para cada procedimento, que aqui seriam 2, a sociedade iria ter que arcar com esse custo, que é mais de R$120 mil para cada um. Obviamente, nós não somos uma sociedade tão grande assim, e isso ia ser um grande dificultador, né, para fazer o custo. Mas, felizmente, conseguiu, pelo fato de serem poucos pacientes a serem tratados por ano, conseguimos que o próprio Ministério da Saúde conseguisse fazer essa avaliação. Uma outra situação que seria a perspectiva do cirurgião oncológico para estruturação de equipes para que esse procedimento seja realizado, considerando a complexidade dele. E, então, foi feito um survey a nível nacional e aí alguns questionamentos foram feitos sobre a unidade da federação em que estava, se haveria a habilitação hospitalar, qual seria a habilitação hospitalar mínima para que aquele serviço fosse candidato à habilitação, se já realizava a redução do HIPEC no SUS no hospital, a importância do volume de pacientes submetidos ao controle de mortalidade, que é a qualidade da assistência prestada. Não adianta ser habilitado e os pacientes sucumbirem a um tratamento, né? A importância do dimensionamento populacional na definição do referenciamento e o número de centros, porque já que temos poucos casos que vão ter por ano, não podemos espalhar milhões de serviços habilitados. Então, isso vai comprometer, obviamente, a qualidade. A capacidade de reportar os desfechos de morbidade e mortalidade, capacidade de seguir o paciente e relatar a recorrência, toxicidade sobrevida, e uma outra situação que seria possível realizar em tempos cirúrgicos separados a cirurgia, considerando que muitas vezes o paciente não consegue chegar na parte da hipertermia quimioterapia, porque a cirurgia foi tão grande, a peritonectomia, que o paciente não consegue chegar na segunda fase. Então, isso foi uma conquista. Enfim, depois de 5 anos, em 2018, isso às custas de muitas reuniões com todos os entes envolvidos, nós conseguimos a publicação, aqui foi a assinatura da portaria e, enfim, a publicação dela. E aí um orçamento que estaria previsto de 6,7 milhões de orçamento para fazer o procedimento em si, a previsão. Mas aí nós tivemos grandes problemas. O primeiro
ducha de água fria para a gente, que aquilo que a gente tinha trabalhado lá, que era aqueles 76 mil, olha para onde caiu. Publicado na portaria, e além da habilitação de serviços, que foram 11 serviços que foram habilitados. A decisão da habilitação não foi da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, mas sim do Ministério da Saúde, baseado na produção dos CACONs e NACONs, sendo que em torno de 500 cirurgias oncológicas para aparelho digestivo, para que fosse lá. E aí a Maria Inês vem, isso daí é doente federal. Veio a Maria Inês falando sobre isso, que foi que a gente terminou conversando. Essa reunião foi na terça-feira da semana passada, Maria Inês Gadelha, a doutora Ana Patrícia de Paula, do DAET, e nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, trabalhando para ver como podemos fazer para viabilizar o processo, porque com esse valor, isso é um dificultador que é importante. Quais seriam as perspectivas, então, para isso daqui? A criação da Câmara Técnica Nacional pelo Ministério da Saúde, auditoria e controle de resultados, que seria o Qualionco, assim como tem o Qualicardio, ele já tem essa perspectiva de ser o Qualionco, e a gente precisa disso porque não podemos pensar na habilitação de um CACON ou NACON para execução desse procedimento se não temos como ver se os profissionais estão qualificados para fazer aquele procedimento e a morbidade, mortalidade seja impeditiva à realização do procedimento. E referenciamento baseado nas populações e regiões. Então, ele já nasceu com a necessidade de revisão. Uma terceira situação que eu vou colocar aqui, que é sobre a incorporação da videolaparoscopia. A gente já sabe que a videolaparoscopia ela já existe para uma série de situações, mas o que a gente precisa é que a esofagectomia em oncologia, a linfadenectomia pélvica, ela seja para oncologia, a pancreatectomia parcial para oncologia, ou seja, esses procedimentos que já estão, todos eles, na média complexidade, elas sejam transportados para um código 0416, que é da alta complexidade. E, junto com isso, eles venham um descritivo que precisa ser feito e os materiais que sejam compatíveis à realização do procedimento. Todos nós sabemos que a redução do tempo de internação acontece quando tem a cirurgia videolaparoscópica. Todos nós sabemos que a redução das complicações pós-operatórias, elas existem, e todos nós sabemos que o retorno dos pacientes mais rápido às atividades laborativas, elas acontecem, redução do tempo do paciente dentro do INSS para afastamentos, tudo isso pode acontecer e toda a máquina econômica, junto com isso, vem a reboque. Então, isso não é novidade. Então, o GT de cirurgia oncológica, com propostas de mudanças para inclusão, modificação e exclusão, ele aconteceu em 2020. E a gente foi trabalhando em cima dos procedimentos. Vários foram colocados, vesiculectomia, então, tirando algumas, fazendo os reajustes, retirando algumas, tendo a previsão da linfadenectomia pélvica na descrição com procedimento sequencial, revisão de valor, inclusão de alças de ressecção, a descrição do procedimento na própria tabela SIGTAP, algumas situações como a nefrectomia radical, que seja prevista a ressecção vascular, que muitas vezes a gente sabe que o paciente tem um tumor extenso com trombo dentro da cava e não era previsto em situações como essa, e a inclusão das próteses. E aí vem a outra situação, que são diante a necessidade de se pensar nas cirurgias redutoras de risco, a mastectomia profilática e a ofarectomia profilática também, retirar algumas OPMS que normalmente não eram utilizados, que são os intraluminais e circulares, para duodenoprostatectomia e gastrectomia subtotal, que não precisa se utilizar. E isso que é importantíssimo, quer saber se o rigor oncológico está sendo feito dentro dos procedimentos. O número mínimo de linfonodos que deve constar nas peças por CIG. Não adianta fazer uma mastectomia e sair 2 linfonodos, se está previsto, está descrito que é uma linfadenectomia, não uma biópsia de linfonodo sentinela. Parâmetros que foram propostos, além disso, além da avaliação da margem cirúrgica, os números de linfonodos, a avaliação da morbidade dos pacientes cirúrgicos, a qualidade, verificação de responsabilidade técnica em cirurgia oncológica, a titulação, a renovação dos protocolos a cada ano,
E isso aqui, ó, importantíssimo, atuar junto ao Ministério da Saúde para a normatização de serviços de referência em determinadas áreas. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se propõe a ser um auxiliador, um braço na avaliação desse serviço, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia já faz. Trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde com o objetivo que os UNACONs e os CACONs atinjam a sua função, né? No mínimo 650 cirurgias ano. A gente sabe que isso não é a realidade, e muitas vezes você tem o CACON, UNACON, que a grande maioria da cirurgia é só de uma situação, mama, por exemplo, né? Então, será que nós precisamos de revisão? Sim, nós precisamos de revisar. Tem muita coisa que a gente precisa ainda trabalhar. Mas a gente tem muitos obstáculos também que a gente tem que transcorrer, e um deles é o principal dele, é econômico, financeiro. Então, diante da situação que a gente tem a inflação do mundo, os custos que aumentam no setor, a pandemia que gastou 8,6% do PIB para poder os custos em saúde, incorporação de novas tecnologias, a gente precisa da Conitec, do Congresso para poder aprovar a LOA, a LDO, a gente precisa do financiamento do SUS no Fundo Nacional de Saúde e a judicialização de saúde. Tudo isso faz uma série de situações que a gente pergunta de onde vai sair o dinheiro para poder pagar a conta, e isso aí faz com que a gente arranque os cabelos, né? Como a gente vai pagar essa conta, né? Então, como nós vamos pagar essa conta? Mas felizmente, nós temos também estratégias, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Não somos. Sou filha do Inca, não desisto. Vamos em frente. E uma delas já está aqui. Nós estamos aqui falando sobre o assunto. Precisamos seguir em frente nessa estratégia. Outra situação, o segundo Fórum de Ensino e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Se vocês forem prestar atenção aqui, ó, o papel da cirurgia na assistência, tabela do SUS, incorporação de novas tecnologias, tudo isso precisa ser visto, porque a gente tem que discutir com as outras esferas que são além das nossas. Precisamos discutir a respeito do assunto. Neste fórum, a gente teve a oportunidade de chamar o DENASUS para conversar sobre auditorias, porque a gente está falando sobre alguém tem que pagar a conta, mas quando a conta é paga e tem a glosa? Por que está acontecendo a glosa ali? Será que nós estamos fazendo tudo certinho e quem está auditando está seguindo de fato a cartilha? Ou será que deveríamos cobrar melhor dentro da tabela? Não sei, tem várias situações que podem estar ali. E aí, uma das portas que nos foram abertas foi conversar com o DENASUS para tentar mudar essas estratégias. Esse aí foi o grupo de trabalho que foi aqui, ó, de 25 de agosto de 2020, que com a finalidade de apresentar ao Ministério da Saúde uma proposta de revisão da tabela SUS relativa aos procedimentos de cirurgia oncológica, que foi aqueles slides que eu mostrei um pouquinho atrás para vocês. E a gente segue. Essa reunião aconteceu já esse ano. Aí a gente tem aqui a doutora Ana Patrícia, da DAET, nós que somos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Renata, do Consinca. Então, a gente tem, assim, felizmente, a gente está tendo a felicidade de aproveitar a janela de oportunidades que a gente está tendo junto ao Ministério da Saúde e com a doutora Maria Inês Gadelha, que ela é assim, a memória viva do que é o SUS, de como e que não é fácil negociar com ela. Não é federal, né? Ela não é fácil, mas está sempre aberta a fazer com que a gente tenha as oportunidades de melhoria para o SUS, porque é o nosso objetivo. E, por fim, a gente precisa pensar que nós temos que pensar de além. Não adianta só estar nós, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, no nosso fórum que aconteceu, ou vocês aqui, da BIFINC, aqui. Nós precisamos pensar maior e juntos. Isso tem que perpetuar, temos que seguir em frente, porque sociedades médicas sozinhas, as entidades assistenciais sozinhas, não vão conseguir conversar com as fontes pagadoras sozinhos. Temos que trabalhar em conjunto, porque nosso bem maior é o paciente. Sem isso, a gente não consegue caminhar. Então, será que a gente precisa de revisão mesmo? Sim, precisamos, a todo momento, e isso vai estar se fazendo o tempo inteiro. Eu costumo falar para os meus residentes e ontem eu estava comentando sobre dia 17, agora de julho, foi o dia
do cirurgião oncológico. E aí me perguntaram ontem, estava numa live, e perguntaram, por que você quis por que ser cirurgião oncológico? Qual é a mensagem? Porque ser cirurgião oncológico, ele vai além de passar o bisturi e operar. A gente rastreia, a gente faz o tratamento, a gente faz o segmento, mas a gente tem que estruturar também, é o que nós estamos fazendo aqui. E, antes de tudo, nós precisamos ter muito respeito por aquela pessoa que está do outro lado da mesa, que não conhece quem é que está do lado de cá e não sabe a capacitação de quem está do lado de cá, mas a vida dele está sendo colocada nas nossas mãos. Então, responsabilidade é o primeiro momento, né? E, principalmente, que a gente tem que ter na cabeça uma coisa, que é o movimento do GPS, recalcular o trajeto o tempo inteiro. O tempo todo nós recalculamos o trajeto. Para a Hypex sair de 2017 até chegar hoje, foi recalculado várias vezes o trajeto. Nós conversamos muito a respeito desse assunto, várias discussões. Por fim, nós convidamos todos vocês a estarem conosco nos congressos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Agora, em agosto, a gente vai ter o da OncoGI, que vai ser lá no Rio de Janeiro, 12 e 13 de agosto, e o primeiro congresso de câncer da mulher, que é uma temática nova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, pensando, agregando de mama e de oncogineco, que vai ser aqui em Brasília no dia 25 e 26 de novembro. Agradeço mais uma vez a paciência de me escutar. Muito obrigada. Dando seguimento, nós chamamos agora o doutor Sérgio Serrano, que é médico oncologista do Hospital do Câncer de Barretos. Está online? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá bom. Bom, primeiro queria agradecer essa oportunidade, aí o convite do Pascoal, de todos. É uma honra estar aqui, uma honra rever vários colegas aí, amigos, conhecidos, e é muito bom falar depois da doutora Viviane, porque ela já tocou em vários pontos aí importantíssimos e inclusive com dados muito concretos, né? Eu vou tentar fazer uma fala um pouco diferente, menos focada em dados e um pouco mais em questões aí filosóficas também, né? E vou pular vários slides só para a gente também ganhar tempo, tentar ganhar um pouco de tempo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que está desabilitado aqui para mim poder compartilhar. O anfitrião precisa me autorizar para poder compartilhar. Eu vou, então, assim, vou falando por enquanto, então, assim... Só acho que já está habilitado já. Ah, tá bom. Então, vou tentar ver se... Está aparecendo a apresentação? Aparecendo. Está em módulo apresentação? Está. Ah, tá bom. Bom, então acho que assim, começando pelo título, né? Eu acho que esse título aí do próprio fórum, né? Que é preciso rever o SUS. Então, só esse título já chama atenção a várias coisas, né? E aí, o problema é que, então, se está sendo falado em rever o SUS é porque alguma coisa não está funcionando direito, né? E se não está funcionando direito, a gente tem que tentar entender o porquê. E aí muitos aspectos já foram até já comentados por aqui, né? E aí eu acho que a gente tem que ver todo o modelo, né? O modelo do sistema CACOM, NACOM, eu vi que já várias pessoas comentaram a respeito disso. O problema da incorporação de novas tecnologias, aí no caso também drogas, né? Quando a gente vê todo esse mecanismo, a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da oncologia baseada em evidência, né? A medicina, a prática médica baseada em evidência e o que acontece dentro da oncologia. Eu acho que a gente tem um problema existencial muito grande em relação ao SUS, né? Onde a gente tem aí alguns conflitos entre a saúde suplementar e a saúde pública, que apesar de existir uma convivência, mas nem sempre essa convivência ela é
é positiva em vários aspectos, né? E aí a gente tem que pensar em alguns planos de ação para tentar melhorar essa situação, e aí foi muito bom que a doutora Viviane já comentou um pouco sobre isso, né? E talvez a gente tenha que rever, inclusive, a estratégia, né? Eu peguei um final da apresentação anterior, e eu acho que esse é um dos pontos aí sobre a descentralização e a criação de redes, né? Só para comentar, então, me formei em 84, então eu tenho um tempo aí de vida e formação em oncologia, mais de 36 anos pensando em câncer. Então a gente acaba tendo algumas opiniões, podem ser que não sejam as mais corretas, mas pelo menos a gente vai criando alguma opinião. E ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de, durante a minha formação e residência, vivenciar a criação do SUS, né? Então, eu peguei um pouco da era pré-SUS, pré-Constituição de 88 e pré-criação do SUS, então eu vivi um pouco o que era antes a situação do SUS, né? Quando era o INPS, inclusive a gente acabava atendendo muitas pessoas que nem tinham INPS, eram chamados indigentes, né? E aí o que mudou de lá para cá? Mudou muita coisa. Claro que o SUS foi um marco e não se pode negar a importância, mas algumas coisas persistem até hoje, mesmo com a criação do SUS, né? E aí a gente tem todo o histórico, eu vou pular isso tudo aqui, porque são as leis que foram ao longo desse tempo, né? Então, a própria criação do SUS, a regulamentação, depois a criação da Anvisa, a criação da CEMED, depois a Política Nacional de Atenção Oncológica, a CITEC, depois a CONITEC, e assim por diante. Depois as políticas nacionais de prevenção e controle do câncer, né? E a rede de atenção à saúde. A gente vai evoluindo. Agora, recentemente, eu não sei em que ponto que está essa nova... a notícia que do Senado aprovou aí uma criação de política nacional do câncer, então acho que isso ainda não está 100% aprovado, mas é um momento para a gente discutir exatamente isso, né? E aí entra aquela questão do modelo, né? O modelo atual, CACOM, NACOM, né? A questão na PAC, custo de tratamento, tudo que a doutora Viviane acabou de comentar, né? A gente tem um exemplo aí, a questão da imunoterapia, que é talvez um exemplo mais recente, que é bem interessante, quando a gente olha primeiro a questão do custo, né? Como as coisas vão evoluindo. Ela mostrou até aquele gráfico assim astronômico, o custo do tratamento, principalmente dentro do tratamento da oncologia clínica. Isso inclui quimioterapia, drogas novas, terapias-alvos e agora a mais recente a imunoterapia, que é o grande tema do momento, né? E de fato a gente vê o valor disso e quando você entra para ver as tabelas da PAC para quimioterapia, você vê que não chega nem próximo daquilo que a gente precisaria ter para poder remunerar esse tipo de tratamento. Então, será que a gente deve pensar em ajustar a tabela PAC para esses custos estratosféricos que estão surgindo? Eu acho que esse não é o caminho, não pode ser esse o caminho, né? E a gente vê que, à medida que vão surgindo algumas drogas novas, elas são incorporadas aí, após revisão da CONITEC, acabam sendo incorporadas, o que normalmente acontece é que acaba tendo algum fornecimento centralizado para aquelas indicações, e com isso, possivelmente, e permite uma compra centralizada em larga escala via próprio Ministério ou secretarias estaduais para que forneça num custo menor e não passa a ser uma responsabilidade da instituição, né? Eu acho que isso tem um pouco mais de lógica. Com a imunoterapia, recentemente aconteceu uma coisa engraçada, passou pela CONITEC,
e se esperava que isso iria acontecer, que acabaria sendo incorporado de alguma forma mas que fosse distribuído o medicamento, a terapia, e não um reajuste da tabela, que eu achei, assim, pelos preços, não seria uma coisa viável. Mas a surpresa é que foi isso que aconteceu, né? Agora, em abril desse ano, foi realmente feito um ajuste especificamente para melanoma no valor da tabela, do código de quimioterapia. Não foi criado um código para a imunoterapia, foi reajustado o código de quimioterapia paliativa, né? É o mesmo número, o mesmo código, só que o valor subiu de R$ 1.080 para R$ 7.500. Então, é um aumento muito significativo desse valor, mas, ao mesmo tempo, não chega nem perto do custo do tratamento, né? Então, aí fica uma situação aí meio esquizofrênica para tentar lidar com essa situação. Aí seria interessante ouvir como cada um está lidando com isso e né, onde nós vamos chegar daí para frente. Mas esse é só um exemplo. A gente tem um exemplo no estado de São Paulo, da famosa PAC paulista, né, que é uma situação que foi criada durante o governo José Serra, quando era o governador do estado. O secretário da Saúde era o Dr. Barradas, e já vinham surgindo aí várias terapias novas, principalmente terapias-alvo, e com um custo bem acima do valor da PAC, e já era um problema a judicialização. Eles propuseram fazer uma compra centralizada via governo estadual e escolheram lá um rol de medicamentos que a própria secretaria forneceria para as instituições dentro do estado de São Paulo. Acho que foi uma iniciativa interessante, poderia ter sido ampliada para todo o território nacional, mas ao longo do tempo isso não aconteceu, né? E também, além de não ter sido ampliado isso para o resto do território nacional, essa lista de medicamentos também nunca foi atualizada. Então, ao longo desses anos todos, não houve nenhum tipo de incremento de novos tratamentos fornecidos via Secretaria do Estado de São Paulo, né? Inicialmente, na primeira fase, inclusive, isso foi aplicado em várias instituições e não tinha restrição da origem do paciente. Então, muitos pacientes vinham de outros estados e era fornecido independente da origem. A partir do governo do governador Alckmin, na Secretaria da Saúde do Davi Wip, aí começou a ter um controle maior e só forneceria mesmo para pacientes que fossem do estado de São Paulo. Isso gerou muitos problemas, tal. Na época do governador Márcio França, houve uma tentativa, através de algumas instituições, a nossa, inclusive, até de ampliar para alguns outros medicamentos, incluindo a imunoterapia. Chegou a um acordo parcial, foi iniciado uma tentativa de incorporar a imunoterapia para melanoma e câncer de pulmão. No fim, o próprio governador não cumpriu esse compromisso que havia sido combinado, e aguardando aí as eleições, e ele acabou não sendo eleito, e o próximo governador também não quis dar continuidade nessa proposta, né? E agora vamos ver qual vai ser o próximo passo, né, dessa situação da PAC paulista, né? E aí a gente tem essa questão da incorporação de novas tecnologias, né? É um grande dilema como que a gente lida com isso, né? Com tantas coisas novas, não é só em medicamentos, mas assim, os medicamentos atualmente talvez são financeiramente o que está tendo mais impacto no mundo todo. Não é um problema brasileiro, isso é no mundo todo. As coisas estão tomando uma proporção assim que está sendo inviável para
muitos países, praticamente todos, né? E aí a gente vê como que é o fluxo dessa aprovação no Brasil. Então, no Brasil tem um sistema interessante, né? Porque tem algumas etapas. A primeira etapa, claro, é uma avaliação pela Anvisa, que se baseia aí nas evidências da literatura, dos estudos clínicos, e, a princípio, aprova. Uma vez que aprova, já é o primeiro passo. Agora, depois passa pela CMED para avaliar também o valor que vai ser comercializado, vai estar disponibilizado. Então, aí já tem um problema, porque você a aprovação não leva em conta o custo. Então, se você não leva em conta o custo, como você vai aprovar uma coisa e depois como você vai pagar a conta, como foi falado agora há pouco, né? E é exatamente esse o grande problema. Então, não tem lógica você aprovar uma coisa sem saber quanto vai custar. Ninguém faz isso com nada na vida. A gente primeiro vê quanto custa e vê se dá para comprar, né? Mas não, no Brasil, aprova e depois vê quanto custa. E uma vez que é definido o valor, ele passa a estar, de fato, disponibilizado. E aí tem mais uma questão, que a ANS incorpora, muitas vezes, esse novo tratamento, né, no sistema de saúde suplementar, às vezes até obrigatoriamente, né? Mas e depois tem que passar por mais uma etapa, que é o Conitec, para ver se eventualmente também vai ser incorporado no SUS. Então, aí você já cria uma discrepância muito grande. Então, isso aqui é uma fábrica, né? É uma coisa muito bem bolada para gerar uma injustiça muito grande. Isso aqui é uma fábrica de injustiça e, claro, de judicialização. E os vilões da judicialização, muitas vezes, são considerados os médicos e as instituições que são penalizadas quando, eventualmente, acabam orientando o paciente sobre a possibilidade desse tipo de tratamento, e aí realmente é uma conversa uma situação bastante esquizofrênica. É bem interessante isso aí. Bom, e aí a gente entra na questão, bom, sim, claro, sempre tem coisas novas, as evidências, né? Mas a gente hoje tem que pensar um pouco, principalmente na oncologia, mas talvez não só na oncologia, dessa questão das evidências científicas, né? São científicas mesmo, porque a gente tem que entender quem produz as evidências nos últimos 10, 15 anos em oncologia. Quem produz, quem desenha os estudos clínicos, quem conduz, quem paga, né, esses estudos clínicos que geram essas evidências, né? Não tenho nada contra a indústria, mas a gente sabe que todo estudo clínico para uma nova terapia, ela é, inclusive, desenhada com um viés comercial lá na frente. Faz parte, né? E é importante que tenha isso em mente, porque, no final, tem que se vender aquilo, né? E sou contra ter ganho, né? Mas a gente tem que entender que existe um viés comercial até naqueles estudos. Então, a gente tem que evoluir além dessas evidências e começar a produzir as nossas próprias. E aí entra a questão do Shakespeare, né? Porque o SUS então, a gente sabe que, a partir da Lei 8080, estabeleceu o acesso universal à saúde para todos os brasileiros, foi baseado no modelo inglês e de outros países europeus, né? Mas a gente sabe que no Reino Unido o gasto pelo sistema público de saúde foi mais de R$20 mil por pessoa. No Brasil é em torno de R$1.600. Até nos Estados Unidos, onde você olha a parte do Medicare, lá o Obamacare, é quase R$40 mil por pessoa, sem olhar a parte privada.
Mas no Reino Unido praticamente não existe saúde suplementar, é só a saúde pública mesmo. Mesmo assim, olha o quanto eles gastam, né? E no Brasil, a gente tem uma situação parecida, porque mais de 76% da população depende exclusivamente do SUS, né? Mas essa é uma situação que, acho que daí que veio aquela frase, tem uma frase que fala assim, é para inglês ver. Então, é mais ou menos isso, a gente tem uma situação, eu acho que foi ali que criaram essa frase, né? Não sei de onde que veio, mas dá a impressão que foi ali. E aí a gente sabe que a situação dos hospitais filantrópicos, tudo que faz, e que com essa defasagem de tabela, o déficit é muito grande entre a receita proveniente do SUS e o custo dos tratamentos, né? Então, as instituições, de uma forma geral, filantrópicas, que atendem o SUS, são muito penalizadas, sofrem muito com essa situação, né? E, ao mesmo tempo, que foi pouco tempo depois, já existia saúde suplementar no Brasil, claro, já desde a década de 60, mas isso foi sendo regulamentado melhor a partir de 98, e com a criação da ANS em 2000. Mas a gente criou um desequilíbrio muito grande entre as duas sistemas de saúde, né, suplementar e o público, né? E é interessante, a gente vê todos os dias notícias, assim, da diferença, né? A gente vê que tem uma área onde, assim, os valores são exorbitantes, né? Assim, quer dizer, a coisa está indo bem, né? A gente olha aqui, muito dinheiro em caixa, então, assim, parece que é um outro mundo, né? E até tem essa notícia que foi agora, da semana passada, né? Eu achei interessante a fala aqui, assim, né? Que após perder o plano de saúde por causa do desemprego e das altas mensalidades, os clientes encaram as health techs como alternativa ao Sistema Único de Saúde. Quer dizer, se você precisa de uma alternativa para o Sistema Único de Saúde, é porque o Sistema Único de Saúde não está bom, né? Não está agradando, né? Alguma coisa não está bem, né? Então, isso está implícito até na forma que o jornalista coloca aqui, o repórter, né? E aí a gente tem uma lei, porque o Brasil, todo país tem suas leis, e é engraçado porque as leis, em geral, são cumpridas, mas sempre tem gente que não cumpre a lei. Em alguns países, essas pessoas são presas, né? Em outros países, às vezes, até nem isso, né? Mas tem gente que cumpre e tem gente que não cumpre, né? Agora, o Brasil criou uma lei que acho que é complementar, eu até coloquei aqui 80C2, e ela praticamente foi no dia seguinte da Lei 88, que ela fala assim: o atendimento pelo SUS sempre deve gerar prejuízo. Então, essa lei é uma lei pétrea, todo mundo obedece, nunca vi ninguém desobedecer essa lei. Ela realmente, o SUS deve gerar prejuízo, né? E, claro, se gera prejuízo, provavelmente o atendimento pelo SUS deve ser de baixa qualidade. E essa é a única forma que você... E fica difícil você... não estou falando que não se tenta prover um atendimento de boa qualidade, mas é muito difícil se você não tem recurso, né? Então, fica uma situação bem estranha mesmo, né? Então, esse desequilíbrio tem que ser revisto, temos que fazer perguntas, né? Tá bom do jeito que tá? Se não tá bom, por que não muda, então, né? Então, tá bom para quem, afinal? Porque deve estar bom para alguém se não muda, e já faz 30 e poucos anos, né? Então, a gente tem que pensar um pouco melhor, por isso que eu falo que é uma questão que a gente precisa realmente rever. Bom, mas aí, tirando esse pessimismo, a gente tem que começar a ter um plano de ação, algumas ações, né? E realmente temos que rever. Tudo que foi falado até agora tem que ser revisto. Todo o modelo APAC, que talvez não é o melhor para todo, a gente tem que tentar ver outras fórmulas de incorporação de algumas novas terapias, né? Talvez um modelo misto que mantenha a PAC para algumas coisas e uma outra forma de incorporação diferenciada, né?
tem que ter participação ativa das lideranças e da sociedade nessa discussão, não pode ficar nesse negócio, né? E a gente tem que ter... E outra coisa, as instituições que lidam com atenção pública têm que ter suporte até para outras coisas, não é só o financiamento da sua assistência, né? É difícil você incorporar algumas outras inovações sem um suporte específico. Você, às vezes, tem que pagar o mesmo do mercado para coisas que as instituições privadas, com muito recurso, pagam. Você tem... Até para um prontuário eletrônico, né? Você vai tentar montar um sistema de prontuário eletrônico, olha o custo disso, né? É o mesmo custo para uma instituição filantrópica do que para outra. Você não tem um apoio para esse tipo de investimento. Um programa de acreditação é complicado, é custoso e você não tem suporte. Você tem que investir da mesma forma que uma instituição privada. Então, as instituições filantrópicas deveriam ter mais apoio para essas coisas também. E a questão da questão da incorporação de novas tecnologias, você tem que mudar. O modelo atual, ele gera uma discrepância muito grande com acesso privilegiado e você precisa de um acesso mais amplo, né? Será que um modelo do tipo do NICE é mais interessante, como tem no Reino Unido, onde uma vez aprovado, aprova para todos, mas você tem que, para isso, você tem que discutir o preço antes de colocar. E se você não vincula a aprovação a um preço, e que esse preço seja para todos, então você nunca vai sair de um... E uma vez aprovado, você tem que evoluir para a avaliação do que acontece, e aí que entra a questão da pesquisa clínica e a produção das evidências. O Brasil produz muito pouca evidência, né? E outra coisa, não podemos ficar eternamente à mercê do que é produzido. A gente tem que ter a nossa capacidade de produção, né? Então, não é um problema só da área da saúde, a gente precisa da área da indústria, outros players têm que estar envolvidos nessa discussão. Bom, e aí, então, a gente tem que voltar para os princípios básicos em oncologia, e esses princípios, isso aqui está num livro-texto do Holland Frey, todos conhecem, né? Então, assim, o cuidado do paciente é sempre multidisciplinar. A suspeita e o diagnóstico se baseia na apresentação clínica e se confirma na biópsia. Então, o diagnóstico é pela biópsia, a gente tem que ter acesso até para diagnóstico. Já foi falado várias vezes, a prevenção é mais eficaz do que o tratamento. E o tratamento se baseia em conhecimento da biologia do câncer, né? O câncer inicial tem muito maior probabilidade de cura e provavelmente é muito mais barato. A doutora Viviane falou, às vezes, os casos iniciais você opera, acabou, né? O custo é muito mais baixo. E a questão e aí a gente pode resumir isso em algumas coisas, é o que foi falado aqui, né? Já do tratamento centralizado, integrado e coordenado. A gente tem que conhecendo melhor a biologia do câncer, se envolver com as estratégias na parte inicial do câncer também. Produzir evidências, né, próprias também, e sempre focado no paciente. Então, aqui eu vou pular aqui um pouquinho, né? Dados, a gente tem que ter dados mais confiáveis do câncer. Não tem o sistema de registro hospitalar de câncer, eu conheço desde que eu era residente, né? Quando eu era residente, tinha uma coisa que chamava estimativa da incidência e mortalidade por câncer, feito pelo INCA. Até hoje existe a estimativa de incidência e mortalidade por câncer. A gente não pode ter trabalhar com dados parciais, onde você precisa fazer cálculos de estimativa. Nós temos que ter os dados corretos. O câncer tem que ser uma doença de notificação compulsória para a gente ter os dados robustos e mais informação. Informação é tudo, então começa por aí, né?
E agora há pouco foi falado sobre a atenção básica e a rede, né? A gente tem que fortalecer a atenção básica e as pessoas envolvidas com câncer, que conhecem o câncer, têm que entrar, sair das instituições, olhar o que acontece fora e participar do processo, como acabou de ser falado, e talvez propor mudanças na forma que a gente, inclusive, executa rastreamento e diagnóstico precoce. Nós temos que usar mais colaboração entre as instituições, usar abordagens moleculares em várias etapas da evolução do câncer e a telesaúde, né? Aqui a questão, assim, o centro de tratamento não pode mais continuar a fornecer todos os aspectos de cuidados durante a vida do paciente, né? E a gente tem que criar esses ambulatórios satélites, mas sempre coordenada por uma rede integrada, que tenha uma coordenação desse tratamento. Eu acho que vários falaram aqui, né? E não é só para quimioterapia e radioterapia, tem que participar da triagem, radiologia, reabilitação, cuidados paliativos, inclusive o rastreamento nesses, né? Porque faz parte, a gente não pode deixar isso para atenção básica e a gente não se envolver naquilo, né? Então, à medida que a gente conhece hoje, assim, basicamente os centros de tratamento de câncer atuam nessa fase da doença e basicamente no tratamento, principalmente no tratamento. Mas a gente tem, uma vez conhecendo, tem que se envolver com a parte pré-clínica também, porque é ali que a gente vai conseguir fazer a mudança. E lembrar que tem os determinantes sociais da saúde. Então, essa foto desse quadro é bem interessante, como que era a saúde no final do século XIX, aí, né? Começo do século XIX. E aí, hoje, a gente tem muitos recursos, né? Só que essa é a medicina do presente, né? Só que tem um outro lado da medicina do presente, que é esse aqui, né? Como que você lida com uma situação dessa? Isso aqui também é uma fábrica de doença. Você tem que começar a atuar nos determinantes sociais da saúde, mas isso não depende da área da saúde, depende de todas as outras áreas que são fora da saúde, depende da área do urbanismo, das engenharias, da área da economia, todas as áreas de um governo ou da sociedade tem que olhar para a saúde, porque tem que olhar para as políticas, tem que estar voltadas para a saúde. A promoção da saúde tem que estar em todas as políticas, não pode estar, não é dentro da área da saúde que você consegue influenciar nessa situação. E se você não tenta, de alguma forma, influenciar nessa situação, você gera essa situação. Alguém falou aí sobre equidade, aí antes da minha fala, esse é o problema, mas não, o problema não vai ser resolvido por nós, profissionais, instituições da saúde. A gente tem que chamar atenção, fornecer os dados, estimular, mas todos os outros segmentos da sociedade devem participar de uma mudança dessa realidade que nós estamos. Senão, a gente vai viver nesse complexo do recipiente transbordando, que é assim que a gente está. Nós não estamos aguentando mais lidar com isso. A gente precisa sair de dentro das instituições, das paredes e começar a mexer no que acontece lá fora, porque senão ninguém vai aguentar mais. Bom, obrigado, gente. Doutor Sérgio, muito obrigado pela apresentação, né? Muito enriquecedora, com certeza. Vamos estar passando, então, agora para o Alberto Fiuza, né? Para dar seguimento aqui. E logo após, passa diretamente para o doutor Renato. Bom dia a todos. Eu vou me levantar, né? Porque todos têm se levantado.
mas vou ficar aqui atrás da mesa. Meu nome é Alberto Fiuza, estou aqui em nome, eu e o Dr. Renato Pierre, em nome do Instituto do Câncer do Ceará, falar um pouquinho da nossa experiência na inclusão da alta tecnologia na radioterapia voltada ao tratamento dos pacientes do SUS. Vou fazer uma breve exposição. O Instituto do Câncer está caminhando para os seus 78 anos de atuação na área de assistência oncológica. E essa breve atuação, na verdade, é falar daquilo que a gente tem discutido desde ontem, né? Eu vejo que os caminhos de solução eles vão se desenhando ali, engraçado ou não coincidência, né? Gosto de usar uma palavra chamada deusidência, né? Mas existe um elo de ligação nas falas, né? Que a gente vê daquilo que é preciso haver uma evolução, seja no ponto de vista não só se voltar no rastreio como a gente pensava no passado, mas como a atenção pode ser iniciada e como esse contato inicial antecipado ele é importante. A gente tem sempre uma discussão sobre financiamento, mas o financiamento ele está ligado aos fluxos, aos processos, à identificação. Questão da custo-efetividade, eu fiquei aqui maravilhado com a apresentação anterior, do ponto de vista da aprovação e da adoção dos recursos, né, que estão envoltos em relação aos fármacos e tudo, porque a gente deve olhar sempre o que cabe ou não cabe na conta. Então, a minha fala aqui, antecedendo a fala do Dr. Renato Pierre, é que, parafaseando aqui o Adriano, nós também somos teimosos, né? Então, a gente busca da nossa criatividade para poder, muitas vezes, trazer uma tecnologia, e essa tecnologia ela tem sempre que olhar se eu vou ofertar realmente o melhor desfecho para o paciente, mas eu nunca posso esquecer que caminho é esse que nós vamos fazer. Eu digo que há sempre que haver uma certa convergência entre realmente a medicina baseada em evidências e o caminho, o uso protocolar, ele vai fazer com que a gente tenha uma maior racionalidade financeira. Até fazendo uma pequena correção, o cargo que está aqui apontado, o superintendente de suporte, hoje eu atuo na direção administrativa financeira do ICC. Mas aqueles que atuam na gestão na área da saúde não podem ficar alheios sobre o conhecimento da epidemiologia que nós nos voltamos a abordar. Não dá. Eu sou administrador de formação, não sou médico, né? E aí, esse desafio de trazer alta tecnologia para a radioterapia, porque nós tínhamos uma realidade que nós tratávamos o paciente como na década de 70. Fazer um investimento em alta tecnologia com os recursos, com as remunerações que a gente hoje dispõe na tabela do SUS, não seria possível se a gente não tivesse buscado tanto a participação no PERSUS, quanto também a escrita de projetos de captação de recurso incentivado através do PRONON, que nesse momento não encontra-se mais em funcionamento. Mas isso tudo buscando uma lógica. Qual é essa lógica? A lógica de que nós tínhamos um vazio assistencial na área de radiocirurgia intracraniana, de que mesmo o PERSUS, que veio para resolver uma grande demanda que nós teríamos de aceleradores lineares, o PERSUS, sem o uso do hipofracionamento, sem o uso da alta tecnologia, a nossa contribuição em fazer essa alta tecnologia seria potencializar o PERSUS, de certa forma, e tudo que nós fizemos, de certa forma, participar do PERSUS. Então, nós fizemos uma operação estruturada financeira, uso de carta de crédito, liquidada com FINIP, com proteção cambial por todo o período, que é exatamente a área de atuação. Escrever um projeto PRONON de radioterapia, uma coisa pessoal, minha filha, que eu tenho só uma filha, ela fala que eu leio um manual até para rasgar uma folha de papel. Mas, de fato, eu não digo que todo administrador precisa ser igual. Eu passei 6 meses estudando sobre radioterapia, fui fazer um congresso de radiocirurgia intracraniana, fui para o congresso de radioterapia também. Conversei muito com o fabricante, porque eu precisava traduzir aquilo que eu queria ser incluído e o que a gente esperava promover para o paciente. Então, a gente usou 2 recursos. Parte próprio, parte o equipamento do PERSUS,
parte um Pronom para fazer uma atualização de todo o nosso parque de tecnologia e culmina com o que a gente conseguiu entregar ao longo da pandemia. Você fazer alta tecnologia, você ir para o fracionar, você fazer um número menor de sessões, e até do ponto de vista da empatia. Quando a gente fala do câncer de próstata, muitas vezes um paciente que tem uma urgência ou incontinência urinária, o tempo que ele permanece na mesa, o número de sessões, o deslocamento, isso tudo fez muita diferença na pandemia. Conversando com algumas das pessoas com que eu estava me relacionando durante esse evento, nós ainda vamos viver muitos reflexos do que aconteceu, né? E aí a gente vai precisar de uma nova criatividade, de uma nova sabedoria, de uma nova inteligência. Eu vejo os caminhos se desenhando aqui, né? E, na verdade, quando nós trocamos experiências, nós nos tornamos mais fortes, né? E a gente vê, olha, esse problema que eu tenho aqui, olha, meu companheiro que está lá no sul está resolvendo de uma outra forma, mas tudo passa pelo conhecimento, tudo passa por uma disposição, uma teimosia, eu chamo muito isso lá no Ceará de inconformação. A gente não pode ser conformado. A gente tem que ter uma inconformação que nos inquiete e que nos faça buscar insistentemente a solução. Porque isso vai nos fazer bem, vai fazer primeiro bem à sociedade, mas isso vai nos fazer bem também como pessoas, né? Isso é o sentido do propósito, porque nós podemos estar em instituições que têm que se manter de pé, que têm que ser sustentáveis para poder oportunizar o cuidado a quem necessita. Mas o que nós fazemos por trás disso tem que ter sempre um propósito. Esse propósito ele tem que ter uma convergência entre o que é assistencial, baseado em evidência científica, e quanto mais isso existir, maior convergência para a sustentabilidade a gente vai ter. Então, passo a palavra para o doutor Renato Pierre, que com certeza vai fazer uma apresentação do sentido clínico e até outros aspectos de uma forma melhor ainda. Obrigado, bom dia, boa tarde a todos, né? Eu espero ser breve aí, finalizar esse módulo agora da manhã. Então, como o Alberto introduziu, o que a gente espera aqui é compartilhar o que aconteceu lá no hospital Haroldo Joaçaba, o ICC, lá em Fortaleza. O que eu vou mostrar aqui é o desfecho do que foi pensado, a programação que o Alberto, junto comigo e com outros colegas lá do hospital, fizemos para tentar revitalizar o serviço de radioterapia do hospital e que tudo ficou pronto exatamente 1 mês, 2 meses antes do início da pandemia e que a gente soube aproveitar o momento para poder chegar no que a gente vai mostrar para vocês. Está passando aqui? Pronto. Então, assim, isso aqui é do conhecimento de todos, o déficit de atendimento do SUS em radioterapia, foi falado que o SUS representa, dos 214 milhões de brasileiros, em torno de 75% do atendimento. Em radioterapia, o que a gente vê, somos 118 municípios, atualmente são 121 municípios em 2022, que têm atendimento em radioterapia dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Há um déficit extraordinário no atendimento, o gap de pacientes que não conseguem fazer a radioterapia pelo SUS anualmente é em torno de 65, 68 mil brasileiros. Deveríamos estar tratando mais de 200 mil pessoas pelo SUS com radioterapia, não chegamos nem a 134 mil se a gente retirar os pacientes que fazem bracterapia. Em relação a estado região por região, dos 68 mil pacientes que não chegam a fazer radioterapia pelo SUS, a maioria está nas regiões mais populosas, né, Nordeste e Sudeste. E se a gente for olhar do período antes do PESUS para o período depois, assim, com mais tempo do PESUS, apesar de ter aumentado em 17%, entre 2015 e 2021, o número de aceleradores, praticamente não houve uma mudança do número de pacientes atendidos, porque muitos aparelhos que foram instalados, eles apenas supriam as deficiências de vários serviços, então ele não chegou a ampliar extraordinariamente o atendimento em radioterapia.
Se a gente for olhar a média mensal de atendimento no Brasil como um todo, pelos principais sítios anatômicos, isso aí foi elaborado por mim, baseado nos dados do DataSUS, Tabnet, a gente vê que entre 2019, que foi na época que foi mudado a forma da APAC, de radioterapia, que antigamente a gente fazia por campus, por bloco de colimação, planejamento. Então, foi criada a APAC por sítio anatômico. Então, ficou mais fácil da gente identificar a epidemiologia dos pacientes que se submetiam à radioterapia, mas a gente vê que, ao longo desses 3 anos, basicamente, a gente não teve grandes saltos de atendimento. Saímos de 9.583 pacientes desses sítios anatômicos mais comuns para apenas 9.700. Então, um aumento de menos de 2% nesse período, inclusive com tumores de próstata sendo menos tratados esse ano, a média, do que eram em 2019. E um aumento de casos de radioterapia em situações paliativas. A gente teve mais ou menos um aumento de quase 30% nos pacientes que fizeram radioterapia para metástase óssea e menos pacientes tratados com tumor de próstata. Isso, talvez, como foi dito, grande parte pelo reflexo de pacientes que não eram diagnosticados, e a pandemia atrapalhou isso aí. Esse estudo foi publicado agora no The Lancet Americas. O grupo são 3 autores que sempre publicam: um professor de Ribeirão Preto, Dr. Gustavo Viane, um médico radioterapeuta que mora atualmente no Canadá, Dr. Fábio, o Dr. Sami, que é do Sírio-Libanês, mas na sua conclusão do MBA lá da FGV, eles traçaram aqui lições baseadas no programa PESUS, mostrando algumas críticas que poderiam ajudar a melhorar projetos no futuro. Então, aqui foi a distribuição até final do ano de 2021 dos aparelhos ao longo do Brasil todo. Então, a maioria dos aparelhos instalados em São Paulo, e regiões que eram clinicamente desassistidas continuaram desassistidas. Por exemplo, Amapá e Roraima, que não tem serviço de rádio, continuam sem serviço de rádio, mesmo vários anos depois do PESUS instalado. E Minas Gerais, que é um estado muito grande, praticamente não recebeu nenhum aparelho comparado com outros estados brasileiros. E a gente sabe que o câncer, à medida que vai passando os anos, ele vai aumentando a sua incidência. Então, se a situação hoje é crítica, em 2030 vai ser muito pior. Vão ter mais pacientes com câncer, mais pacientes necessitando de radioterapia. E num documento feito pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, que é o RT 2030, onde nós procuramos traçar diretrizes e sugestões para o Ministério da Saúde e para os governos estaduais e municipais para tentar minimizar o gap de atendimento em radioterapia, o que se espera é que mais de 300 mil brasileiros precisarão de radioterapia em 2030 pelo SUS, e que precisaremos aumentar em 46% o número de aceleradores, levando em consideração que, para 2030, ele está colocando como o número médio de sessões por cada paciente em 18. Mas, atualmente, muitos serviços que não têm alta tecnologia não conseguem fazer um tratamento em 18 sessões. Eles fazem um tratamento em 25, 26 sessões, que era o que a gente fazia antes de ter feito o upgrade, antes de ter feito a renovação do parque de radioterapia. E o que a gente vê hoje é que a realidade da maioria dos serviços, mesmo serviços privados, praticamente 1/3 tem aparelhos atualmente obsoletos. O que significa aparelhos obsoletos? Aparelhos que não têm recurso para fazer IMRT, o VMET, que é uma segunda fase do IMRT, é o IMRT em arco, que é mais rápido de você entregar a dose do tratamento. Não tem radioterapia guiada por imagem, não tem condição de fazer uma radiocirurgia ou fazer uma radioterapia estereotáxica corpórea. Para quem não é da área de radioterapia, a gente tem aqui o que seria considerado um aparelho obsoleto e um aparelho não vou dizer de última geração, mas um aparelho que faz todas essas tecnologias. Então, o equipamento que o PESUS entregou e continua entregando, das 100 soluções que foram anunciadas, foram entregues até agora, já tem 53 funcionando agora no demonstrativo de junho de 2022, mas o aparelho que é entregue é esse aparelho, é um aparelho que só faz radioterapia 3D. E radioterapia 3D, basicamente, você não consegue fazer muito hipofracionamento, a não ser de forma paliativa.
o que a gente fez lá no hospital foi tentar deixar apenas uma das nossas 6 máquinas com tecnologia mais antiquada e deixar pelo menos uma máquina do jeito que a gente está vendo aqui, com sistema de verificação de imagem tomográfica e 2 outras máquinas com um aparelho de GRT 2D, mas com possibilidade de fazer radioterapia com intensidade modulada. E isso, a grande vantagem é você exatamente oferecer para o paciente menos efeitos colaterais e um maior conforto. Então, ontem foi falado com a Maíra em relação a desfecho em aumento de sobrevida, mas em radioterapia não é só o aumento de sobrevida, são outras coisas que a gente tem que visualizar, menos efeitos colaterais e você otimizar um tratamento que é ambulatorial, mas é um tratamento que muitas vezes o paciente se desloca 70, 100 quilômetros da sua cidade ou mais ainda em média e fica até 2 meses longe de casa. Isso sem levar em consideração se ele não tiver nenhum efeito colateral que tenha que interromper o tratamento. Outras coisas importantes, imagine um paciente que tem uma lesão óssea e fazia um campo de radioterapia APPA, que é um corredor de dose anterior e posterior no acelerador, e um paciente que pode fazer uma radioterapia focada apenas na vértebra alterada. Então, reduz bastante o efeito colateral e você consegue, às vezes, reduzir um tratamento que era feito em várias sessões para até em dose única. Ou um paciente que tem lesão cerebral, mesmo que fosse uma lesão, se o serviço não tiver uma radiocirurgia, ele vai fazer uma radioterapia de crânio total no paciente que tem uma lesão, com mais risco de deterioração neurológica a longo prazo. Então, não é só desfecho em aumento de sobrevida, a gente também tem que ver esse outro lado, que em radioterapia isso é muito frequente. Então, como o Alberto falou, antes de 2019, nós tínhamos o serviço estruturado com muitas máquinas, tínhamos 4 máquinas de radioterapia, mas basicamente 50% dos pacientes, o que eles faziam no departamento, a gente tinha IMRT, o IMRT era utilizado nos pacientes de convênio, um número menor de pacientes do SUS fazia, porque basicamente nós tínhamos uma máquina, e depois, entre 2011 a 2014, fizemos em outra máquina para poder fazer IMRT, mas a grande maioria dos pacientes fazia radioterapia 2D, que não era uma radioterapia. Para quem não tem nada é ótimo, mas para quem já tinha um bom número de anos em tratamento, a gente queria mais. Queria migrar exatamente de uma radioterapia, como foi evidenciado ali, que uma paciente com tumor de mama fazia uma radioterapia em 25 dias, a gente poder fazer um tratamento que, em vez de fazer em 25 dias, fazia em 5 dias. Você fazer uma radioterapia guiada por imagem, com correção automática, você visualiza a paciente segundos antes dela fazer a sessão e você consegue fazer o ajuste do posicionamento dela e fazer uma dose alta e isso fazer menos frações de tratamento. Imagine você pegar, então, a paciente que você levava 5 semanas para fazer o tratamento e fazer em 1 semana o tratamento. E em próstata, é mais gritante ainda, porque, assim, o que é que a gente tinha? A maioria dos pacientes fazendo radioterapia de próstata 3D, pacientes que levavam até 2 meses para fazer um tratamento, e depois que a gente fez a renovação do serviço, a gente direcionou, independente do paciente ser SUS ou convênio, se ele tiver indicação para poder fazer uma radioterapia que possa ser feita em 5 sessões, ele vai fazer em 5 sessões. Então, aqui a gente vê exatamente a entrega da dose em arco, um planejamento guiado por tomografia, o planejamento aqui, e aqui a imagem visualizada segundos antes de ser entregue a dose. Então, você visualiza se a próstata está no lugar, se o reto está esvaziado, se a bexiga está no lugar, para minimizar o efeito colateral. E, com isso, a gente consegue sair de 35 sessões, 37 sessões de rádio para 5 sessões. Ou, em alguns outros casos, onde os pacientes não têm indicação para fazer em 5 sessões, você fazer em 20 sessões. E por que é tão importante? Por que eu exemplifiquei mama e próstata? Mama e próstata são os tumores mais comuns no homem e na mulher. E sendo os mais comuns, se você juntar mama e próstata mais lesões metastáticas no Ceará, a gente tinha mais de 50% dos casos de radioterapia no estado com essas indicações. Então, assim, a gente focou tentar mudar o paradigma da assistência de radioterapia em mama, próstata e lesões metastáticas, sejam elas cerebrais ou ósseas, para poder, vamos dizer assim, fazer uma atração nos outros sítios anatômicos.
Uma coisa que é importante falar para o gestor e para quem também é o administrador do hospital é que, muitas vezes, você fala em hipofracionamento e só vê o momento em que o paciente está deitado no aparelho. Então, você diz, eu vou reduzir os custos porque o paciente ele vai deixar de fazer em 5 semanas para fazer em 1 semana. Você até vai ter uma redução de custo, por exemplo, de transporte ou de hospedagem do paciente, se for o caso. Mas se você for ver tudo que a gente precisa fazer, todos os passos que precisa você fazer, todo o controle de qualidade que você precisa fazer, todos os profissionais que são envolvidos para você migrar de um tratamento 2D com fracionamento convencional para uma radiocirurgia ou para um SBRT, é muito diferente. Até porque, quando você faz uma radiocirurgia, você precisa do médico estar do lado do controle do aparelho para verificar o correto posicionamento do paciente. E o que a gente sabe, além dessa dificuldade que tem que ser latente para o administrador e para o gestor, é que a radioterapia é diretamente relacionada com a cotação do dólar. Então, a gente sabe o que aconteceu nos últimos anos. E a grande dificuldade que, atualmente, serviços que estão recebendo equipamentos ou serviços que já têm equipamentos e querem migrar para uma tecnologia maior, como é que eles podem fazer isso com uma cotação de dólar que 3 anos atrás era menos de R$4 e agora chegou a quase R$6 recentemente, 5,20, 5,30. Outra coisa que é muito importante falar é que a maioria dos serviços de radioterapia no Brasil são muito pequenos. Eles têm 1 ou 2 aceleradores lineares. Então, 62% mais 27%, praticamente, você vai ter aí 85% dos serviços que eles têm até 2 aceleradores. E qual é o problema disso? Quanto menos paciente você atende no serviço, maior é o seu custo. Então, se você tem um serviço que ele atende mais de 1.000 pacientes, o custo que ele vai ter, esse trabalho foi publicado em 2000, pela doutora Yolande Livens, lá da Bélgica, ela mostrou basicamente que o custo, à medida que você vai aumentando o número de pacientes atendidos no serviço, ele vai se diluindo. Então, praticamente muito difícil de um serviço pequeno fazer uma migração de tecnologia atualmente em radioterapia pelo custo embarcado pela cotação do dólar no hardware e no software necessário. Então, todos os serviços de radioterapia no Brasil, eles têm grandes desafios que seriam garantir a sustentabilidade financeira, oferecer inovações tecnológicas, oferecer e ampliar o atendimento e possibilitar o aumento de produtividade. Na lógica do PESUS, o pensamento era aumentar o número de aparelhos, levando em consideração que cada aparelho trataria 600 pacientes por ano. Mas, se o aparelho tiver uma inovação tecnológica embarcada, ele conseguiria atender mais do que 600 pacientes por ano, porque você vai fazer o paciente, vai ter um turnover maior de pacientes no aparelho. E isso é importante dizer, porque, assim, fazer tecnologia, embarcar tecnologia para fazer fracionamento convencional não tem a mínima lógica, se você pensar do ponto de vista econômico, porque não adianta você fazer MRT no paciente e GRT, deixando o paciente fazer o mesmo número de sessões que se fazia no passado. Então, não adianta você fazer IMRT com IGRT no paciente de próstata em 35 sessões. Você tem que pegar aquele paciente e exatamente conseguir reduzir o número de sessões para poder dar possibilidade de outros pacientes fazerem tratamento. Então, nossa instituição, como o Alberto falou, tem mais de 70 anos, a radioterapia está aqui instalada, são 6 bunkers, atualmente tem uma máquina que está parada. Em 2017, nós tínhamos 4 aparelhos, 2 deles faziam IMRT, basicamente 3 aparelhos destinados única e exclusivamente ao SUS, e um aparelho fazia convênio, mais ou menos uma proporção de 80% a 20%. E, como o Alberto falou, a gente foi atrás, uma vez que a gente não tinha uma perspectiva de reajuste de tabela, aumento de teto, etc., a gente foi atrás de soluções. As soluções que a gente conseguiu foi a ser contemplado no PESUS, com um montante aí por volta de mais ou menos 5 a 6 milhões de reais e um pouco menos, 4,5 milhões no Pronom. E com isso aí, o que a gente fez, e aí foi aquela decisão que a gente discutiu com o Alberto sobre se seria necessário ou não fazer uma incorporação de tecnologia. Uma vez que a gente já tinha aquele dinheiro
que não sairia de um recurso próprio do hospital. O que a gente colocou é que, uma vez que a gente tinha atendimento também de convênio, um serviço que tinha um grande fluxo de pacientes, não seria, de forma alguma, errada a gente fazer um investimento próprio, uma vez que a gente tinha um grande número de pacientes, que isso seria viável economicamente. Então, só para termos de entendimento, se a gente for ver proporcionalmente, o recurso próprio que o hospital disponibilizou, de $750 mil, ele equivalia a mais ou menos uns 30% do valor que foi investido no departamento, que atualizado em cotação de hoje daria em torno de R$18 milhões. Com isso, no início de 2020, nós estávamos com 6 máquinas funcionando, todas elas gerenciadas eletronicamente, 5 máquinas de um fabricante e outra de outro fabricante, sendo que 3 delas tinham possibilidade de fazer radioterapia de alta tecnologia, fazer radioterapia com IGRT, 2D em 2 delas, fazer radioterapia com intensidade modulada em arco em 3 delas, e uma delas poder fazer imagem tomográfica, que é o que a gente chama CONIBIM-CT, e com isso poder fazer uma das justificativas que foi o projeto do Pronon de poder fazer radiocirurgia, que ainda não era presente no Ceará. E o que a gente fez foi exatamente direcional. O paciente que dá para fazer uma radioterapia hipofracionada com IGRT 2D, ele vai para o aparelho que dá para fazer. Quando for um hipofracionamento extremo, uma radiocirurgia, ele vai fazer com CONIBIM-CT. E isso casou, porque a gente sabe que quando tem uma mudança de tecnologia, muitas vezes os médicos, que é quem realmente está lá para dizer, não, você vai fazer esse tipo de tratamento, tem uma certa resistência em incorporar novos tipos de planejamento. Então, uma pessoa que está habituada a fazer 10 anos seguidos de radioterapia em 25 frações, para ele poder mudar e fazer em 15 sessões ou em 5 sessões, ele vai ter uma certa dificuldade. E aí eu tenho que dar o braço a torcer que a pandemia nos ajudou em acelerar a incorporação de hipofracionamento, porque o que a gente viu foi uma série de sociedades nacionais e internacionais amparando o hipofracionamento, e, por exemplo, aqui no Reino Unido, a incorporação de tratamentos em 5 sessões, basicamente, chegou no ápice da pandemia 90% dos pacientes. Então, a gente colocou, o NCCN também em 2020 incorporou ultra-hipofracionamento para a próstata. Então, o que a gente disse é o seguinte, olha, nós temos a tecnologia necessária, temos o amparo científico para fazer, não tem sentido nenhum a gente ter a ferramenta e não utilizar. E, exatamente depois que reduziu, a primeira onda foi arrefecendo, 1º de agosto de 2020, os 12 meses que se seguiram, próstata e mama, nós tratamos 1.228 pacientes nesses 2 meses, praticamente quase 20% fizemos tratamento em 5 sessões, em mama e em próstata, a grande maioria tratando próstata em 20 a 25 sessões ou mama em 15 sessões. E tratamento convencional, realmente a gente virou a chave em 2020 e foi uma coisa que atualmente não é mais prática no hospital. Então, dentro desses 1.228 pacientes, 190 pacientes fizeram tratamento em ultra-hipofracionamento. O que é que isso representou em termos de redução de tempo na máquina? Não é redução de tempo de trabalho do radioterapeuta, do físico, do dosimetrista, do controle de qualidade. É redução do tempo que o paciente fica na máquina. Uma redução em torno de 60%, se a gente levar em consideração que o paciente ficava o dobro do tempo na máquina para fazer a imagem, ser verificado, fazer uma correção, fazer uma nova imagem. Então, mesmo que o paciente ficasse o dobro de tempo na máquina, ele reduzia, pelo número de sessões ser menor, em 60% a permanência dele no aparelho. E como não foi uma solução concentrada em apenas uma máquina, ele foi estendido a todos os 6 aparelhos do departamento. O que a gente evidenciou foi exatamente isso. No mês que antecedeu a virada de chave, que foi o mês que antecedeu o início da pandemia, em fevereiro de 2020, nós tínhamos 20% dos pacientes fazendo radioterapia 2D,
61% fazendo 3D e muito pouco paciente fazendo IMRT. A gente estava começando a radiocirurgia em fevereiro de 2020. Eis que 2 anos depois, praticamente, os pacientes que fazem radioterapia 2D, basicamente são os pacientes de elétrons. Não tem, assim, ou então um paciente que está muito debilitado, uma meta cerebral que não dá nem para colocar o paciente para fazer uma tomografia, você vai fazer um crânio total, ou um paciente que está com dor para fazer uma dose única de radioterapia num membro longo, onde você não precisa fazer uma localização tomográfica, por exemplo, da coluna. E incorporação, basicamente, hoje, independente do paciente ser SUS ou convênio, a gente faz alta tecnologia, VMET, que é uma IMRT ou VMET e radiocirurgia, em mais de 50% dos nossos pacientes. Se a gente pensar que a gente tratou quase 4.000 pacientes em 2021, ele representou praticamente metade dos casos. E o que é que isso representa? É que antes da gente ter modificado a forma de tratar o paciente, o número de frações média do paciente era 26 sessões por cada paciente. E a média de quase 4.000 pacientes caiu para 17,5 sessões. Inclusive, um número que está 10 anos à frente, 8 anos à frente do que a sociedade queria que acontecesse para 2030. Então, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, ela estima que aquele número de aumentar em 46% o número de aceleradores, se você tiver uma média de 18 sessões por paciente, a gente já está com 17, mas a gente já está antecipado em relação a essa realidade, mas graças a você saber utilizar a ferramenta que você tem. Não adianta você fazer o investimento sem saber utilizar. Fazer por fazer não vai adiantar. Aqui foi a foto que a gente fez em 2 anos depois do primeiro paciente tratado com radiocirurgia. Eu digo radiocirurgia, mas entenda-se intracraniano ou extracraniano, onde a gente fez nesses 2 anos 500 casos. É um número extraordinário se a gente pensar que 80% dos nossos pacientes são pacientes do SUS. E aqui a estatística que foi até 31 de maio de 2020, a gente já tinha 584 pacientes tratados com radioterapia estereotáxica intro- ou extracraniana. Intracraniana representa em torno de 1/3 dos pacientes. E se a gente vê aqui, a gente está tratando SUS e convênio, por exemplo, sistema nervoso central, praticamente pareado. Em próstata, a gente trata mais paciente do SUS com radiocirurgia em 5 sessões do que no convênio. Tem uma proporção maior de pacientes. Em pulmão, praticamente equivalente. Tem alguns sítios que é difícil, por exemplo, lesão óssea, você fazer uma radiocirurgia, é difícil no SUS, porque a maioria dos pacientes que fazem radiocirurgia óssea são pacientes com oligometastáse que precisam do exame de um PET, ou um exame de PET-PSMA que é específico para a próstata. Esse número atualmente está em mais de 610 pacientes, em todas as localizações anatômicas que podem acontecer, próstata, pulmão, lesão óssea, coluna, lesão óssea também, adrenal, lesões cerebrais, que há anos atrás faziam radioterapia de crânio total, agora tratando cada lesão com a sua dose, permitindo uma melhor qualidade de vida do paciente, lesões hepáticas. E uma coisa que a gente procura se diferenciar muito é exatamente em próstata, porque, como eu falei, sendo o tumor mais comum no homem, assim como o mama é o tumor mais comum na mulher, a gente tem que puxar um número alto de pacientes para ser incorporado o SBRT, que é a radioterapia em 5 sessões em próstata, porque todo mundo, assim, o paciente vai ganhar, o serviço vai ganhar, e o próprio paciente do convênio acaba ganhando, porque você vai ter uma experiência muito maior, você vai saber indicar com muito mais precisão quando aquele paciente vai saber, você vai conseguir trabalhar com toxicidade em relação àquele paciente. Aqui a curva é do número de pacientes e do número de sessões realizadas. Então, como a radioterapia moderna modificou o atendimento do SUS na nossa realidade? Vou falar primeiro em relação a mim e a minha equipe. Foi um impacto extremamente alto. Dificilmente eu estaria dando essa palestra aqui se não fosse o que aconteceu nos últimos anos. Então, você pensar que dentro do encontro nacional, você tem uma instituição numa região pobre como o Ceará no Nordeste, dar um exemplo em relação à incorporação de tecnologia seria inimaginável 5 anos atrás. Então, para a nossa equipe, foi muito importante. Você teve uma maior visibilidade, você teve um maior reconhecimento dos oncologistas, dos cirurgiões, tanto da cidade quanto de fora da cidade.
você conseguiu incluir novos tratamentos, você consegue estar alinhado com as melhores práticas de tratamento que a gente vê dentro e fora do Brasil. Como o Alberto falou, para a administração do hospital, independente da questão de teto ou não, teve um ganho porque, por exemplo, o que a gente fazia antigamente em 4 turnos de funcionamento, hoje a gente faz em 3. Então, se a gente pensar os quase 4.000 pacientes que faziam 25 sessões, se a gente for dividir 18 por 25, vai dar mais ou menos um ganho de mais ou menos 25% a 30%. Para o paciente tratado, então, não tem nem dúvida. Então, se a gente pegar todos os pacientes que fizeram tratamento nesses últimos 2 anos, todos eles se beneficiaram do tratamento. O grande problema é os pacientes que não fizeram tratamento. Então, ontem, o que eu estava falando lá com a doutora Maíra, é exatamente o quê? Quem consegue tratamento dentro do hospital está tratado igual como é tratado fora do Brasil. O problema é que o gap é muito grande, e se a gente for ver, por exemplo, o gestor local, ele não deu a contrapartida que se esperava dele. Então, a gente fez o investimento, estava pronto para ampliar o número de atendimento em mais de 25%, e o que a gente vê entre o período pré-pandemia e o último e o fim de 2021 foi basicamente a gente estava tratando o mesmo número de pacientes, podendo estar tratando muito mais gente. Sabendo que no Ceará a taxa de cobertura com radioterapia ela passa um pouco dos 70%. Então, ainda tem 213 pacientes a cada mês. Não estou dizendo que são diagnosticados e que não chegam a fazer radioterapia. É o número de pacientes esperados para se fazer radioterapia que poderia estar fazendo. Está entendendo? E mesmo assim não conseguem fazer, a gente poderia estar ajudando a reduzir esse déficit. Então, para finalizar, não há solução do problema de saúde pública do câncer sem radioterapia. Não há solução do problema de saúde pública do câncer sem um importante investimento, tanto em custeio como em renovação dos equipamentos. Né? Se você tem o equipamento, você tem um equipamento que consiga fazer uma radioterapia de uma qualidade maior. Adequar o pagamento por complexidade do tratamento. A gente viu ontem a fala do ministro lá no jantar em relação ao Qualicardio, e a própria SBRT, o que ela tinha mais ou menos deixado estrategicamente negociado com o Ministério da Saúde, é que você faria essa mudança da APAC para poder pagar por sítio anatômico, e no segundo período ter uma diferenciação de acordo com a competência que aquele serviço teria. Então, um serviço que faz radioterapia 2D e um serviço que faz radiocirurgia, estereotaxia, VMET, ele teria um custeio diferenciado. E entender que, num país com uma extensão territorial, o que pode ter acontecido para mim pode ser diferente para outras pessoas. Então, isso é muito importante, você saber como é que você tem que, se você vai ser capaz de realmente fazer o investimento, ou como é que você vai procurar, se vai ser por emenda parlamentar, se vai ser por uma doação, ou de alguma forma você fazer alguma coisa, mas que tem que ser feita para poder minimizar esse gap de atendimento em radioterapia. Obrigado. Obrigado, doutor Renato, parabéns pela apresentação. Só lembrando, gente, quem não retirou o voucher ainda do almoço, né, ele vai estar sendo distribuído ali na recepção ali fora, tá? Devido ao adiantar do horário, o Pascoal solicitou que nós temos, né, 1 hora para encerrar aqui, então nós temos 5 minutos somente, né, porque nós temos o almoço lá em cima e vamos retornar, né, às 2 horas para o período da tarde. Então, nós vamos estar abrindo somente para uma pergunta, né, para que possa dar o segmento. Né? Então, Unité. Acho que acredito que as falas foram bastante esclarecedoras, né? Acho que vem complementando tudo aquilo que nós vivenciamos, né, ontem, hoje pela manhã. Né? Faço aqui só um adendo bem. Nós implantamos essa tecnologia lá na nossa instituição, né, e tivemos redução, tivemos ganho do paciente, porém, não tivemos o reconhecimento do gestor, onde o contrato não tem alteração, trato mais paciente, fatura mais e paga menos. Né? Então, temos um extrapolamento na radioterapia em torno de R$200 mil por mês, né? E isso vai só aumentando ainda mais. Doutor Marcos. Eu não vou fazer pergunta, eu vou apenas fazer 2 considerações bem rápidas.
primeira mesa excelente, viu? E o Renato falou muita coisa aí correta, mas, se me permite, Renato, só duas, vamos dizer, mais duas complementações com sua brilhante palestra. Primeiro, que esse investimento em alta tecnologia vai também nos permitir concorrer melhor com o privado, não é? Nós estamos caminhando obrigatoriamente para enfrentar esse campo da saúde suplementar, e a outra coisa vai reduzir a possibilidade de efeitos colaterais e ações judiciais. A ação judicial não é só para médico, todo mundo sabemos, é para as instituições também. Então, Renato, brilhante palestra, me desculpe, foi entusiasmo de sua palestra que me fez isso aí. Muito obrigado. Há tempo de mais uma... Doutor Sérgio Serrano? Doutor Sérgio, ele tá ouvindo, doutor Sérgio? Sim, estou ouvindo, sim. Ah, obrigada. Meu nome é Graziela, tá? Sou do Espírito Santo. Minha perguntinha vai ser super rápida. Você fez apresentou 2 slides aí falando das novas incorporações do valor da PAC, né? Que sai de 1.080 e vai para 7.500. Eu percebi aí a sua preocupação e certa indignação com todo o modelo. O que você está fazendo para conseguir arcar com o custo desse tratamento? Está fazendo, não está fazendo? Preciso entender para a gente fazer a mesma coisa lá no Espírito Santo. Nós conversamos com o gestor e explicamos, né, a situação. Ele falou, vamos tentar ver se a gente consegue, mesmo tendo um prejuízo importante aí, porque não chega nem próximo do custo da medicação. E nós começamos agora, um mês já faz 4 semanas que a gente começou a implementar e estamos acompanhando de perto. Lógico que a gente está tentando fazer o máximo de aproveitamento da medicação, coincidir todos os pacientes na mesma data para poder aproveitar. Nós estamos fazendo cálculo por peso e não dose fixa, né? E com isso tentando... Agora, nós tivemos uma reunião essa semana, vamos decidir se a gente vai prolongar um pouco o intervalo de tratamento, né? Tem vários estudos que mostram que aquela recomendação de ciclo a cada 3 semanas talvez não seja necessário em imunoterapia, e aí ajuda um pouco, porque o problema é que quando você faz a cada 3 semanas, de 2 em 2 meses, você tem que fazer 2 ciclos por mês. E aí você dobra o custo naquele mês, e já é difícil nos 2 meses que você já tem um prejuízo grande, aí você vai dobrar esse prejuízo. Então, agora nós temos uma reunião essa semana para ver se todo corpo clínico aceita isso como uma forma de tentar diminuir um pouco essa defasagem, né? E aí, lógico, monitorando, e ele pediu para a gente reavaliar isso em 3 meses para ver se vai dar conta de continuar. De contrapartida do Estado, não teve, né? Só o valor da PAC. Só o valor da PAC, né? A esperança agora, para o próximo governador, nós vamos ter eleição em outubro, ver se a gente consegue algum tipo de acordo com o próximo governador para a gente diminuir esse custo. Pelo menos dividir esse custo, né? Obrigado, doutor Sérgio, né? Em nome da presidência, agradecemos a todos os palestrantes, né? Vou estar passando aqui a doutora Viviane, né? Uma carta aí de agradecimentos ao doutor Renato, né? E ao doutor Alberto. A do doutor Sérgio nós estaremos encaminhando, né, para Barretos aí. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Sérgio, só avisar quem não pegou o voucher ainda para pegar com as meninas aqui para o almoço lá em cima. Já tinha, beleza.